Olá, amigos do Alvorecer. Então, estamos aqui para mais uma palestra, para relembrarmos os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E vamos assim começando com uma prece, nos conectando. Primeiramente, vamos nos acalmando, nos tranquilizando, colocando o nosso espírito à disposição do aprendizado, do amor, das intuições que vamos receber do plano espiritual. Esses abnegados irmãos que sempre nos apoiam, nos sustentam, que eles possam nos proteger durante esses poucos minutos que estaremos juntos, estudando um pouquinho mais do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E assim agradecemos primeiramente pelo dom da vida, por tudo que temos, por tudo que somos, por estarmos aqui com uma oportunidade imensa, encarnados na Terra e termos muito a realizar. Somos gratos, Senhor, por tudo e pedimos a Tua proteção para nos dar coragem e fé para seguirmos adiante. Sê conosco durante toda a nossa vida. Graças a Deus. Então, hoje nós vamos falar sobre o bem e o mal sofrer. Esta lição está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, que é Bem-aventurados os aflitos. E foi uma mensagem de um espírito, Lacordaire, recebida em Havre, em 1863, que começa assim. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus, não se referia aos sofredores em geral, porque todos os que estão neste mundo sofrem, quer seja no trono ou na miséria, mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir ao reino de Deus. Então vejam, né? Aqui ele já está nos explicando que nós precisamos sim suportar as nossas provas e bem sofrer. É estranho quando a gente fala, né? Como é que será que a gente sofre bem e como é que será que a gente sofre mal? O que inclui esse bem sofrer? O bem sofrer, na verdade, estamos passando uma situação bem difícil e como nós reagimos a essa situação? O que seria o bem sofrer? Primeiro, ter calma, ter paciência, ter fé, não nos revoltar perante a situação. Então vamos lembrar aqui, como nos ensina já desde o começo desse capítulo, Bem-aventurados os aflitos, que na minha modesta opinião, eu acho que é um dos capítulos pilares do Espiritismo, porque ele vai explicar por que passamos por tantas coisas difíceis em nossa vida. Então, seja por coisas que fizemos no passado e estamos agora resgatando, ou seja, por coisas que fizemos nessa vida. Então, tem as causas anteriores das aflições e as causas atuais das aflições. Então, neste bem e nesse mal sofrer, tudo que é bom, né, primeiro, né, o que é bom e o que é mal, tudo que é bom nos alinha com as leis de Deus, com os princípios de amor, de paz, de tranquilidade, de caridade, e tudo que é mal nos afasta desse alinhamento com as leis de Deus. Então, a nossa raiva ao passar por determinados problemas, o nosso rancor, a nossa culpa excessiva, as nossas mágoas, o ato de não perdoar, isso tudo seriam coisas ruins, onde estamos completamente desalinhados do que ensina nosso Mestre Jesus. Então ele continua, o desânimo é uma falta. Deus nos nega consolações se não tiverdes coragem. Então aqueles que estão desanimados, se eles não têm coragem, já é uma falta.
Então, por isso que a gente tem que pensar, né, gente? Por mais difícil que esteja a situação para cada um de nós, todo dia, ao nascer do dia, vamos fazer uma prece, vamos nos sintonizar com os bons espíritos, primeiramente agradecer pela oportunidade daquele dia, pedir, né, porque não, coragem, fé, esperança. Nesses momentos difíceis é onde nós mais precisamos estar próximos aos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. É onde mais nós precisamos nos conectarmos, orarmos, ler um livro, né? Por que não pegar o Evangelho todo dia, cai ali numa lição e sempre quase é aquilo que a gente está precisando para o dia. Então isso é ter coragem. Deus nos nega consolações se não tiver descoragem, coragem de continuar. Se nós nos entregarmos, se nós nos largarmos, não fizermos a nossa parte, pedi e obtereis, ajuda-te, o céu te ajudará. Mas nós precisamos sim fazer a nossa parte. A prece é o sustentáculo da alma, mas não é eficiente por si só. É necessário que se apoie numa fé ardente na bondade de Deus. Então, muito depende também da maneira como oramos, né? Se muitas vezes nós oramos aquela oração repetida, cansados, a gente não está nem prestando atenção no que está falando, isso não vai adiantar de nada. A prece tem que vir aqui, do coração, não é ser simples, singela, é como uma conversa com Deus. É agradecer, é pedir, é louvar. Na verdade, o agradecer deveria tomar uma parte muito maior, e o louvar também. E nós invertemos, né? Quantas vezes sempre pedimos. Tendes ouvido frequentemente que ele não põe um fardo pesado em ombros frágeis. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. Então, muitas vezes, o que nós fazemos, né? Nós achamos, o fardo está pesado demais. Então, deixa para lá. Vamos ficar no nosso canto, acuados, não vamos tomar as rédeas da nossa vida. Então, para dar um exemplo bem simples, né? A gente entra no carro, espera que o motorista dirige e ainda reclamamos do motorista. Quer dizer, nós delegamos a direção da nossa vida a outros e reclamamos. Então, nós não estamos aí tomando essa vida, tendo consciência. Olha, estamos aqui porque pedimos para encarnar, pedimos para vir em evolução. Muitas vezes pedimos até os problemas pelos quais estamos passando. E o que acontece? Chega na hora dos problemas, fazemos corpo mole, né? Não, vamos culpar os outros, a culpa é do governo, é da pandemia, é das doenças, tudo dá errado e começamos a sofrer ali aquela vitimização. Então, para nós não entrarmos nesse pensamento coletivo, né, ruim, vamos tentar focar, lembrar lá do vigiai e orai, né, todos os dias ter um pensamento bom. Sempre quando vier alguma coisa contrária ao amor, imediatamente pare e volte, né, para o seu equilíbrio, para a sua fé. Lembre-se que Deus sempre é generoso, justo e bom. E se nós estamos passando por alguma coisa, é porque devemos passar e tirar proveito disso. Mas para ser bem sincera, o que a gente faz, né? A gente não faz isso. Nós vamos aí num Maria vai com as outras, né? Com a opinião, parece que a opinião presente, ela fica tão grande, a opinião negativa. E esses dias eu estava lendo, eu achei incrível, né? Me chamou a atenção até o título. Tem uma psicografia do Divaldo Franco, que está no livro Mediunidade, Desafios e Bênçãos, e é o capítulo 19. E esse texto chama-se Obsessão Pandêmica. Isso foi escrito na primeira vez em 2008 e o livro foi publicado em 2012.
Então não tem nada a ver com a pandemia, tá? Se vocês estão achando, né? Obsessão pandêmica, o título já me chamou muita atenção, mas não tem nada a ver com a pandemia. E o que ele falava? Mentes são influenciadas no coletivo, estão poucos despertas. Quer dizer, nós vamos deixando dominar por essa coisa do coletivo. Então, o que está agora sendo falado? A pandemia está piorando, os casos de Covid estão aumentando. Então a pessoa começa a ficar com mais medo ainda, com pânico de sair de casa. É óbvio que nós temos que tomar todos os cuidados, continuar usando máscara, continuar usando álcool gel. Mas se nós tivermos que sair sim para trabalhar, para o nosso sustento, não vamos nos paralisar, né? Vamos lembrar de fazer uma oração antes de sair. Coloque ali o seu, como se fosse a sua capa protetora. Peça aos anjos guardiões que te guiem, que te ajudem, que te protejam do vírus. Não vamos nos paralisar e nem deixar essa influência, né? Esse todo falar mais alto, ficar aí 24 horas por dia assistindo o jornal falando isso, só vai nos deixar mais nervosos, mais fragilizados. E aí ele fala uma coisa muito interessante, que o indivíduo ele vai perdendo sua identidade e tem os sentimentos do grupo. E ele não estava falando de pandemia, ele estava falando o quê? De valores morais. Ele estava falando que muitas vezes nós vamos nos perdendo. Por exemplo, que valores que ele aborda nesse texto? Que o viver e o desfrutar, o aqui e agora, são essenciais. Então as pessoas estavam metendo os pés pelas mãos. Para quê? Para ter coisas, né? Então elas acham que tem que ter aí um consumismo exagerado, comprar, elas se acabam de trabalhar, muitas vezes cansam demais o seu corpo para ter mais dinheiro para comprar ali coisas, né, da moda, para consumir, tem o consumismo excessivo. Então, os grandes perigos do que a mídia, né, os artistas que ditam padrões de moda, de beleza, do quanto nós somos influenciados por tudo isso e nós não damos conta que isso tudo depois acaba nos levando a um sofrimento. Porque muitas vezes nós não conseguimos todas aquelas coisas, ou quando nós já conseguimos, a gente vai e luta por um celular novo, uma roupa nova, passou um tempo, você já não quer mais aquilo. Não é aquilo que vai te satisfazer, né? Então, onde está a nossa satisfação, a nossa felicidade, que não estão nos bens materiais? Porque isso é uma coisa passageira. E todos parece que estão nessa obsessão pandêmica de colocar estes conceitos dentro de nós, como se fosse mais importante ter do que ser. Né? Então veja o quanto é que nós somos, né? Nos deixamos levar por opiniões dos outros. E eu citei a pandemia porque muitas vezes nós deixamos esse medo, esse pavor de sair de casa tomar conta de nós. Né? E a outro tempo nós precisamos sim nos proteger, óbvio, né? Mas nós precisamos enfrentar também. Por quê? Porque a vida segue, né? A gente, sinceramente, a gente não tem um tempo, uma data onde nós vamos falar assim, todos já estão vacinados. Gente, talvez isso demore 1 ano, 2, não sabemos. Né? Então, quanto mais nós colocarmos na nossa mente, estamos vacinados, né, pelo amor, estamos tomando todos os cuidados, nos cercando de todas as medidas que os órgãos de saúde nos dizem para fazer, vamos evitar aglomerações, vamos lavar as nossas mãos sempre, usar máscara sempre, usar álcool gel sempre, mas podemos, né? Podemos aí continuar a nossa vida. Então, muitas das coisas que acontecem em nossa vida depende muito como é que a gente reage a elas, né? Então, isso, na verdade, é o bem sofrer e o mal sofrer. E aí tem uma parte que ele fala assim, né? Quando vos atinge um motivo de inquietação ou de contrariedade, esforçai-vos por superá-lo.
E quando chegardes a dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei-vos com justa satisfação: eu fui o mais forte. Então, sempre que tiver um evento desagradável, um evento no qual nos tira ali do nosso centro de amor, do nosso foco, e nós conseguirmos vencer através da oração, da vigilância dos nossos pensamentos, né? Vencer o que? A impaciência, a cólera, o desespero, e nós vamos dizer: eu fui o mais forte. Bem-aventurados os aflitos, pode, portanto, ser assim traduzido: bem-aventurados os que têm a oportunidade de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança, a sua submissão à vontade de Deus, porque eles terão centuplicados as alegrias que lhes faltam na terra. E após o trabalho virá o repouso. Então, neste livro aqui que eu gosto bastante, que é O Jardim da Minha Vida, de Luca, ele comenta exatamente este parágrafo que eu acabei de ler do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, ele fala que nós estamos aqui na Terra não só para situações prazerosas, mas a finalidade maior da nossa passagem aqui é o desenvolvimento do nosso espírito, pela desabrochar dos talentos que Deus conferiu a cada um de nós. E ele conta uma historinha muito bacana, que era um homem muito rico, que estava passeando ali e um dia ele depara-se com a loja de Deus. Essa história está nesse livro aqui, no capítulo 24, chama Loja de Deus. E na porta estava escrito: vendemos amor, paz, esperança. Então o homem entra na loja e vê lá jarras de amor, vidros de fé, caixas de perdão, pacotes de esperança, todo tipo de graça e sabedoria. Ele fica encantado, maravilhado, e ele pede um pouquinho de cada coisa e ele fala: moço, eu tenho muito dinheiro, me dá tudo aí, né? Nem pergunta quanto que é. Aí o anjo foi selecionando um pouquinho ali que estava nos potinhos. Aí o homem fala para ele, né? Mas eu pedi tudo em grande quantidade, eu posso pagar, me veja tudo aí, né? Aqueles pacotões bem grandes. E aí esse moço respondeu para ele sorrindo: tudo que o senhor pediu está aí e é de graça. Aí o homem, né, fala assim: mas é possível que minhas encomendas estejam todas aqui? Sim, estão. Na loja de Deus não vendemos frutos, apenas damos as sementes, respondeu com paciência o anjo. Então vejam, né? Nós temos disponíveis, porque Deus nos deu isso, todas essas sementinhas: o amor, a esperança, a fé. E aí, o que acontece, né? Primeiro que nós não colocamos lá para germinar, para crescer. Veja o quanto uma semente demora, né? Não tem que ir lá regar todo dia. Além de regar todo dia, eu tenho um vasinho aqui em casa, ele tá aqui perto. Esse aqui foi bem, né? Que vocês estão vendo aqui. Mas eu tenho um outro aqui, que eram 4 sementinhas, aquelas que minha filha ganhou nas festinhas, né? Quando tinha festinha, né? Porque hoje em dia não tem mais. Aí eu coloquei lá as 4 sementinhas, supostamente eram sementes de girassol. Eu, sinceramente, não sei quanto tempo demora para o girassol crescer, mas já faz um bom tempo. E aí cresceram 4, parece um pé de feijão, né? Eu até desconfiei se não era um pé de feijão. Também não sei, depois alguém me fala como é que cresce o girassol e quanto tempo demora. Mas dessas 4, só uma que na verdade foi para frente, porque tem que regar tanto, e não é só regar. A terra, parece que eu plantei, ela virou uma coisa até meio lodosa. Eu não sei, acho que a terra não estava fértil, né, como eles falam, né? Então a gente tem que ver também aonde planta, tem que afofar, eu teria que ter replantado, eu não replantei, e daí dessas 4 sementinhas, só uma realmente que vingou, e as outras não foram para frente, e eu não sei até quando ela vai crescer. Então vejam como dá trabalho nós cuidarmos de algo para que floresça, para que cresça, não é? Esses valores morais, amor, perdão, ajudar ao próximo, ouvir, né? Quantas vezes a gente não fala, né? De vamos ouvir alguém, deixa a pessoa falar, agora não pode mais abraçar, mas daqui a pouco já pode de novo, né? Então a gente
abraça, dá um beijo, vai lá, ajuda alguém. Seja bom, pratique o bem. Não fica pensando no mal que você ainda tem em si, mas vai lá e faça o bem, né? Muito mais fácil a gente, em vez de combater os nossos males, ir lá e fazer o bem. Então, veja bem, né? A lição aqui continua falando assim, olha. Se tudo estivesse pronto, se tudo fosse fácil, se nenhum esforço de nossa parte fosse preciso para satisfazer as nossas necessidades e realizar nossos desejos, nós estaríamos condenados a viver como vermes inúteis. E o progresso que tanto almejamos, individual e coletivo, não passaria de um sonho impossível, e a humanidade ainda estaria na idade da pedra. Então, nós temos sim que arregaçar as mangas, né? Lembrar que essa existência não é fácil, que nos foi dada com todos esses problemas e ainda veio uma pandemia no meio do caminho. Para quê? Para arregaçar as mangas e continuar à frente, para plantar as nossas sementinhas e todo dia regar, todo dia olhar se a terra está bem arada, se ela está precisando de alguma coisa, o que está faltando. Assim é como os nossos relacionamentos. A gente não pode simplesmente conhecer pessoas, querer cuidar de pessoas um dia só, né? E querer ter um relacionamento grande com isso, né? O que a gente tem que fazer? Todo dia vai lá a nossa família, que é um grande relacionamento, né? Nós precisamos todo dia ali estar, né, cuidando, dando ouvidos, falando, ir lá e, de fato, regrar a plantinha, né? E as dores vão vir, os problemas vão vir, e nós vamos saber lidar com isso, sem nós ficarmos ali derrotados, como diz o texto do Divaldo, entrando nessa obsessão pandêmica, que todas as pessoas são ruins, que é cada um no seu quarto, que é cada um no seu canto, que ninguém quer ajudar ninguém. Não, 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 não. A gente precisa sair desse quase inconsciente coletivo e resgatar os nossos valores. E uma outra coisa que eu aprendi também foi uma palavra nova essa semana. Essa palavra chama-se normose. Não sei se vocês já ouviram falar, mas eu achei tão interessante. Várias pessoas começaram com um pouco desta ideia em vários lugares do mundo, assim como o Livro dos Espíritos, né? Lembrei muito bem disso. Mas tem um livro que aborda bem isso, que é de um francês, Jean-Yves Leloup. Então, o que ele fala de normose? São crenças, opiniões, atitudes, comportamentos considerados normais, que a sociedade encara como normal, mas de fato não são, apresentam sérias consequências. Então, por exemplo, né, nós admitirmos violência, aí qualquer tipo de violência, nós admitirmos comportamentos de pessoas agressivas, desrespeitosas, maus tratos, isso não pode ser considerado normal. Ninguém tem o direito de nos ferir, né? Todos precisam te tratar com respeito. Isso não é normal e não deve ser considerado normal. Outro exemplo, bebidas, né, e drogas lícitas. Então aí a gente está falando do álcool, do fumo. O que acontece no exagero? Tão seríssimas consequências, né? Nós vamos estragando o nosso corpo e várias consequências ruins nós temos, né? Até o consumir coisas, o descartar o lixo de qualquer jeito, a natureza vai sendo prejudicada, excesso de plástico vai destruindo o planeta, seguir a moda, né? Uma roupa a cada estação, então agora tem lá o consumo consciente, vamos reciclar as coisas, vamos fazer de uma outra forma. Tudo isso acaba que a sociedade está vendo como normal, mas não é. A gente precisa resgatar e cobrar das pessoas, sim, respeito. E não pode admitir certos tipos de comportamento, principalmente, né, homofobia, racismo, preconceito, bullying. Precisamos, sim, né, nos posicionar e demandar mais respeito. Existe aqui uma
para terminar essa coisa de normose, né? Então, por exemplo, o que a gente tá fazendo hoje em dia que tá ficando normal, que todo mundo acha normal, mas que acarreta seríssimas consequências. Falar ao celular dirigindo. Eu vi outro dia uma propaganda do Uber que eu achei sensacional. Eles fizeram um alerta, né, sobre largar o celular. Eles fizeram primeiro uma pesquisa onde 53% dos entrevistados admite que dirige e falam ao celular ao mesmo tempo. Gente, isso pode dar seríssimos acidentes, a pessoa pode perder a vida. E está sendo visto como normal, é a tal da normose. Que a propaganda dizia, né? Eles combinaram lá com o goleiro, se não me engano, do Atlético Paranaense, desculpa, mas não sou muito ligado ao futebol, mas esse goleiro, então, ele concordou em entrar no campo com o celular na mão. Ele foi escondidinho, né? E aí, quando o jogo começou, ele sacou o celular e ficava olhando no celular. Imagina um goleiro, gente, né? A hora que vem ali, né, a bola, o cara não tá prestando atenção, tá prestando atenção no celular. Mesma coisa quando você está dirigindo e falando no celular. Isso não é normal, não deve ser normal e não pode acontecer. Por quê? Porque vai tomar gol ou vai estragar o carro seriamente e pode até matar pessoas, né? Se envolver em acidentes e tal. E ele fez isso. Bom, foi um bafafá, todo mundo comentou. Diz que na hora, né, tava todo mundo lá nas mídias sociais comentando, mas isso é um absurdo, como é que fulano tá no celular e tal e coisa. Naqueles comentaristas da noite, né, depois dos jogos de futebol, só se falava nisso. Foram mais de 2 horas falando do tal do goleiro que entrou com o celular. Aí no outro dia ele foi dar uma coletiva e aí ele explicou. Ele falou, gente, tudo foi uma armação, eu estou aqui para conscientizá-los que dirigir falando ao celular ou olhando ao celular ou teclando mensagens não é normal. Né? Então, vamos parar com esses comportamentos. Né? Muito que a normose fala. Não podemos achar normal esse tipo de coisa. Então, fechando aqui a nossa palestra de hoje, nós precisamos resgatar dentro de nós a nossa centelha divina, né? Onde o bem ainda é o bem, onde o mal ainda é o mal. O bem é tudo aquilo que nos dá serenidade, tranquilidade, paz, são todas as ações que nos leva ao caminho de Deus, que nos leva à felicidade. E o mal, por sua vez, é tudo aquilo que nos desvia. Então nós temos o bem sofrer e o mal sofrer. Por que o sofrer? Porque a Terra é um planeta ainda de provas e expiações. Né? Então, todos estamos aqui não a passeio, estamos aqui, teremos sim as nossas provas difíceis, precisaremos bem sofrê-las. Como? Nunca nos revoltarmos, sempre com amor, com fé, com esperança, sempre atentos ao que Deus nos criou, a sua semelhança. E sempre lembrando que nós somos os condutores da nossa vida, nós somos os co-criadores. Então lembre-se lá do exemplo do carro, né? Não vamos ficar no banco de trás esperando que alguém conduza a nossa vida. Vamos sim parar de reclamar, vamos parar de pensar como todo mundo pensa coisas ruins, né? Essa obsessão pandêmica. Vamos parar de achar que comportamentos inaceitáveis são normais. Preconceito, racismo, homofobia, nada disso é normal. Vamos combater, precisamos ser atuantes em nossa sociedade, né? E vamos espalhar o amor. Vamos nos lembrar, né, desse imenso valor que Deus nos deu. O maior de todos, o maior valor moral que cobre uma multidão de pecados, que é o amor. Vamos lutar por ele, vamos ser pessoas mais amorosas, né? Vamos esparramar o bem. Fazendo mais o bem, nós vamos deixando o mal de lado, nós vamos nos culpando menos, não pensando
no mal, vamos mudar a frequência, a vibração e vamos seguir. E assim, a cada vez que tivermos que passar por provas, ou seja, este sofrimento, entre aspas, não vamos pensar, nossa, que sofrimento, né? Terrível. Vamos pensar, é mais uma prova que Deus está me dando porque Ele acredita em mim, porque Ele quer ver eu passar por essa situação e sair mais forte. É isso que nós temos que pensar. Muito obrigada pela atenção de vocês. É sempre muita alegria estar aqui falando. E vamos assim agradecendo muito a toda essa espiritualidade que nos acompanhou, que nos intuiu nas palavras, nos ensinamentos. E vamos pedindo a esses mentores magníficos que fiquem sempre ao nosso lado, nos dando fé, coragem, sustentação para passarmos por tudo aquilo que precisamos passar para a nossa evolução. Graças a Deus, até uma próxima.